Dieta da banana. Como fazer? O que é isso? É prejudicial à saúde? A dieta da banana realmente emagrece? A opinião e os dados científicos de alguém que vive de comida crua, primariamente fruta, há 16 anos. Fica aí e vamos aprender mais. Então, dieta da banana volta a viralizar, especialistas explicam riscos, né? A mídia sempre mostra os dois lados da moeda, mas vamos lá para como funciona, porque ela está saindo em vários lugares. Teve uma alta quantidade de pesquisas ultimamente e eu, tendo vivido de comida crua, primariamente fruta há 16 anos, eu tenho muita opinião pessoal, empírica, né? Clínica e empírica, e também científica. Então, foi criada por um médico japonês, o sobrenome dele é Watanabe, e seria literalmente comer apenas bananas no café da manhã e tomar bastante água. Fora a exigência de se comer apenas bananas no café da manhã, a pessoa está liberada para comer quase todos os alimentos das outras refeições com moderação, exceto frituras, açúcar, álcool e leite, que não devem ser consumidos na dieta. Uma orientação importante é que o jantar, que seria a última refeição do dia, aconteça no máximo até às 8 horas da noite, pois a pessoa deverá dormir até meia-noite, ou seja, quanto mais cedo, melhor. E recomenda-se comer sempre conscientemente, mastigando bem os alimentos. Ou seja, o que a gente tem que levar dessas considerações, pessoal? Bem simples. Primeiro de tudo é evitar fritura, açúcar, álcool e leite, vai perder peso e auxiliar a saúde de qualquer pessoa. Segundo é jantar cedo, né, que eu acho que 8 horas da noite já é tarde. A gente chama de crononutrição na ciência e é comprovadamente benéfico à saúde e ao controle do peso. Então não é a dieta da banana que está fazendo perder peso, é todas as questões e, obviamente, aumentar o consumo de fruta. Ah, mas fruta não é muita frutose, não engorda, banana de noite. Fica aí até o final que eu vou te mostrar um artigo muito interessante. Se você ainda não viu, tem um vídeo sobre frutose e Alzheimer que eu peço que você veja, está aqui na descrição e aqui nos cards, que é muito interessante, mostrando os dados científicos também sobre a fruta e uma doença neurológica, para você não ter tanto medo de fruta como falam por aí. Então, comentários à matéria. Ou seja, a gente sempre bota um nutricionista, um nutrólogo, um médico, né, fazendo o outro lado da coisa. Aí a pessoa falou, porém, na verdade, essa perda de peso ocorre com qualquer outra fruta rica em fibra. E consumir apenas a fruta na refeição do café da manhã trará um déficit calórico e nutricional, pois não terá outros nutrientes importantes para iniciar um dia. Bom, outros nutrientes importantes comparados ao quê? Eu, por exemplo, cresci à base de leite em pó, alimentos industrializados e, obviamente, proteína animal industrializada, tipo presunto, salame, até mesmo cachorro-quente, coisas assim do gênero do café da manhã. A gente serve isso até mesmo para nossas crianças. Mas eu ainda vou falar mais sobre esse comentário. E aí eu te pergunto, trocar bananas por carboidratos refinados ou esse excesso de proteína animal cozida com sal como as pessoas comem, você realmente acha que vai estar faltando nutriente? Na verdade, na minha humilde opinião, se você botar num software de cálculo de nutrientes, você vai ver que frutas e vegetais são alimentos bem completos. Eu não estou sugerindo para ninguém viver de banana, tá? Mas sim, banana tem todos os tipos de vitaminas, minerais, tem vários fitonutrientes, tem fibra, tem água, tem proteína e tem gordura, tá? Então, assim, faltar como se só o café da manhã estivesse considerando ali, isso não falta, tá? Porque até mesmo hoje em dia a gente tem dados clínicos sobre jejum intermitente, ou seja, a pessoa fica até 16 horas sem comer e realmente é, na verdade, benéfico. Então, introduzir só banana no café da manhã, nunca vi dados científicos sugerindo que vai ter déficit calórico, proteico ou de qualquer nutriente. Ela está falando da cabeça dela, porque nunca foi botada à prova. A gente não tem dado contra, mas também não tem dado a favor. Mas a gente sabe que o que as pessoas comem no café da manhã é 1000 vezes pior e 1000 vezes menos nutritivo do que banana. Porque se você botar 500 calorias de banana, ou seja, 5 bananas, a quantidade de nutrientes vai vir bem alta. E aí, ela falou também que o corpo humano precisa de todas as principais refeições bem equilibradas e isso requer a combinação dos macronutrientes com carboidrato, proteína e lipídios. Banana tem carboidrato, proteína e lipídio. E se você quiser botar umas oleaginosas ali, não vai ter nenhum problema e vai adicionar ao valor nutricional da dieta. Mas vamos lá.
Então a gente teve em 1930 o Walter Kempner, ou seja, um médico que criou a dieta do arroz. E ele literalmente foi famoso porque ele servia aos pacientes com hipertensão e vários tipos de doenças crônicas apenas arroz, fruta e suco de fruta. E no final das contas embora seja muito simplista, muito minimalista e foi descredibilizado na época, depois ocorreram pesquisas sobre a dieta dele, né? E no final das contas foi provado que funcionava até melhor do que drogas e remédios e cirurgias para condições crônicas como doença cardiovascular, câncer, falha renal, hipertensão, diabetes, artrite e obesidade, tá? Ou seja, foi testada a prova e, sim, uma dieta tão restrita assim não causava deficiência nutricional de acordo com o artigo, pelo menos a curto prazo, né, a moderado. Mas olha isso, que aí a gente vai para pior, né? Porque já teve até dieta da aveia, teve 2 artigos muito interessantes de pesquisadores de proteína que você precisa ver isso. O Hegstead, ou seja, um professor de Harvard que estudava muito necessidades proteicas, alegou que um tipo de amido era o suficiente, ou seja, se a pessoa só comesse batata, era o suficiente para alcançar a necessidade proteica. Nenhuma melhoria à saúde é vista ao misturar ou suplementar de forma similar ao padrão da proteína animal. Isso daqui já é o McDougall falando, o Dr. John McDougall, um médico americano famoso por publicar estudos em dietas baseadas em plantas. Então, o Hegstead sugeriu que crianças e adultos prosperam em uma dieta baseada em um só tipo de amido, crescendo fortes e saudáveis. Nenhuma melhoria é obtida por misturar alimentos. Isso aqui é o McDougall, alegando que crianças e adultos prosperam em uma dieta baseada em um só tipo de amido, crescendo fortes e saudáveis. Nenhuma melhoria é obtida por misturar alimentos das plantas ou suplementar com padrões de aminoácidos similares a produtos de origem animal. O Hegstead publicou essa pesquisa sugerindo de tribos primitivas, etc., falando que 23 gramas de proteína é o suficiente. Eu não concordo com isso, mas a gente sabe de civilizações primitivas como os Papua Highlander consumindo 35 gramas de proteína ao dia. Ou seja, mesmo a dietas bem restritivas, pelo menos a curto prazo, a nível científico, não mostram prejuízos, mostram apenas benefícios, como teve a dieta da batata. Olha isso. Ou seja, vários pesquisadores, seguindo o Hindhead, que foi um pesquisador famoso também na área de proteína, pegou os amigos deles, cientistas, e eles literalmente viveram durante um grande período com apenas batatas. Ou seja, eles só comeram batatas por meses e eles não tiveram prejuízos a nível científico, né? Não desenvolveram nenhuma deficiência nutricional. Estou sugerindo para alguém viver de batata? Não. Mas só comer banana no café da manhã causaria deficiência nutricional comparado às pessoas se entupindo de proteína animal processada, tipo salame, presunto, e se entupindo de pão e outras coisas refinadas, bolo, farinha, açúcar. E aí, olha que interessante essa pesquisa aqui, mostrando os efeitos paradoxais da fruta na obesidade. Ou seja, como eles mostram, fruta mesmo sendo rica em açúcar é correlacionada a efeitos anti-obesogênicos. Sim, fruta contém uma boa quantidade de açúcar, que é famoso por induzir obesidade, mas a nível científico, os estudos mostram consistentemente que fruta tem um efeito anti-obesidade e que muitas das organizações de saúde, como a OMS, Organização Americana de Dietética, Organização Americana de Diabetes, recomendam frutas para perda de peso e devido ao seu rico conteúdo de vitaminas e minerais. E aí, olha esse slide que interessante. Frutas são inversamente correlacionadas ao sobrepeso e obesidade. Aí aqui mostrando vários dos mecanismos, ou seja, fruta tem baixa quantidade de calorias, então você não consegue comer muito. Fornece saciedade prolongada. Tem muito micronutriente. Tem fitoquímicos. Modulam a microbiota intestinal e mecanismos ainda não descobertos. Então, eles mostraram aqui que pessoas que comem muitas frutas tendem a ter mais sobrepeso e obesidade, pessoas que comem muitas frutas tendem a ser mais magro, né? Eu não estou falando de artigo na internet, eu estou falando de artigo científico publicado por cientistas, né? Não é um jornalista escrevendo, não é um médico blogueiro querendo falar sem apresentar um artigo. Aqui eu mato a cobra e mostro o pau, ou seja, eu bato no assunto, mas eu mostro artigo para embasar algo que é cientificamente comprovado, mas ninguém quer falar, né? Muita gente fala de low carb, fala de jejum, etc. Mas cadê os artigos? Show me the science, como a gente fala em inglês. Me mostra a ciência. Quer ver a real, verdadeira dieta da banana? Que não é dieta da banana, mas na verdade a dieta do Éden. Uma dieta baseada primariamente
em frutas, vegetais e oleaginosas, mas que não se restringe a só isso. Mas, como nós no Éden, antes do fogo, comíamos primariamente frutas, vegetais e oleaginosas como nossos parentes mais próximos, os primatas antropóides, que compartilham até 99,3% do nosso material genético, como no bonobo, ou 98,5% como no caso do gorila. Então, se você quer aprender mais sobre a principal dieta e como fazer uma dieta da banana mais saudável, muito mais adequada para a saúde e perda de peso, eu sugiro você ler o Dieta do Éden. Além disso, tem nossos 8 livros já publicados, retiros presenciais, sempre janeiro e julho, aqui no espaço, aqui em Saquarema, comigo, 7 dias de detox, 6 cursos online e meu atendimento presencial e online para ajudar você a melhorar a sua saúde e vida. E aí, só para finalizar para você, toda fruta é similar e é benéfica, ou seja, não existe um alimento específico, um superalimento. Se você quiser comer banana, melancia, caqui, jaca no café da manhã, qualquer fruta vale. Banana é só mais barato, mais facilmente abundante, né? Mais barato entre aspas, porque hoje em dia banana não tem mais preço de banana, né? Mas ainda assim não é um superalimento. Então frutas têm em geral proporções muito similares de macro e micronutrientes. Então qualquer fruta serviria. E chimpanzés chegam a comer 40 bananas ao dia de acordo com a Jane Goodall. Ou seja, na natureza todo animal tem uma dieta muito, muito simples a cada refeição e variada ao longo do ano. Praticamente todo animal, né? Porque se você for, por exemplo, animais vegetarianos, tipo vaca come grama o resto da vida, né? Come mato pro resto da vida. Animal carnívoro come outros animais pro resto da vida, ou seja, eles vivem de monodietas. E nós, higienistas, já recomendamos monorefeições há muito tempo, porque a gente olha para a natureza e vê que simplicidade impera a cada refeição, mas variedade impera ao longo do ano. Ou seja, animais, um chimpanzé chega debaixo de uma árvore de banana e só come banana. Mas ao longo dos meses vai ter muitas frutas variadas ali, muitos vegetais variados ali, porque não vai ter só banana para ele comer. Então ele vai comer muita variedade, mas numa refeição, sugerir que induzir deficiência nutricional por só comer banana por alguns dias no café da manhã, me mostra a ciência que critica isso, porque chimpanzés estão prosperando comendo até 40 bananas ao dia, de acordo com a maior primatóloga do mundo, a Jane Goodall. E aí, para finalizar, a minha experiência pessoal. Tá aí uma pessoa que sofreu de obesidade, vários problemas de saúde, e tá aí um cara já de 16 anos, eu em forma, que vivo de comida crua, tem 16 anos, e sim, não estou recomendando para ninguém isso. Mas no meu início, há 16 anos atrás, porque eu estava tendo que me curar, não sabia o que eu estava fazendo, entre vários outros fatores, vivia numa dieta muito minimalista, muito simplista. Assim, passava vários dias com 3, 4 alimentos apenas por, às vezes, semanas, né? E sim, uma vez por mês eu ainda comia sushi lá no meu início. Mas tirando isso, né, e algumas vezes que eu tive alguns erros na dieta, bem no início que eu ainda não sabia o que eu estava fazendo. Mas durante os 2 primeiros anos foi uma dieta muito simplista, muito minimalista, e eu nunca tive deficiência nutricional. Nunca senti, se rendia melhor do que eu rendo hoje em dia, misturando muito, comendo mais oleaginosa, etc. Mas ainda assim, tá aí minha experiência empírica e eu discordo de prejuízo. Eu acho que dieta da banana seria só benefícios ali, comparado à dieta usual. Mas obviamente eu incluiria mais variedades ainda, mas não me preocuparia com uma refeição só contendo um tipo de fruta. Então, deixa eu saber seus comentários aqui embaixo. Qual que você acha mais saudável? A dieta da banana, que come só banana e água para o café da manhã, mas inclui outros alimentos, tira fritura, álcool e outras besteiras assim? Ou a dieta do pão, com ovos, com bacon, com cafezinho, com farinha, com açúcar, né? Sempre tem um bolo, sempre tem pão, e o pão tem um monte de outras coisas, conservante, blá, 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 e tudo cozido, né, no café da manhã. Qual que você acha que é mais saudável? Pensa comigo, vai. Comenta aqui embaixo. Gostou do vídeo? Não se esquece de comentar, compartilhar, sentar um dedo nesse like, se inscrever no canal e apertar o sininho para receber nossas atualizações. Comenta aqui embaixo se você já tentou a dieta da banana, tentou comer muita fruta, se você não gosta de fruta, banana. Além disso, clica nesses vídeos aqui para saber mais.